Como vai, pessoal de Libra? Como vocês estão? Espero que estejam bem. Eu estou muito bem, como sempre. Voltei para mais uma leitura aqui no canal. Se essa é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Meu nome é Eros e você está no canal A Memória das Árvores. Já peço que você se inscreva, ative o sininho para não perder as próximas leituras. Me siga no Instagram, @eros.miliari. Então vamos lá, pessoal de Libra. Vou abrir para vocês hoje com o Animal Spirit. Boa sorte, pegue somente o que ressoar. Se nada do que eu disser fizer sentido, basta você ignorar o vídeo. Então vamos lá, signo de Libra, por favor. O que nós temos? O que eles precisam ouvir? O que Libra precisa ouvir? Obrigado. O peixe tem uma coisa aqui de intuição aflorada. Tem algo aqui também de reciclagem, uma energia de reciclagem, de filtro, como se você estivesse passando por um processo onde você sente intuitivamente que você precisa filtrar alguma coisa, no sentido energético da palavra, tá? Também tem uma coisa muito esponjosa para algumas pessoas, que é quando o filtro ele não está funcionando, né? Ao invés de eu receber energia e passar essa energia pelo meu corpo, deixar ela ir embora, eu não faço isso, né? Eu só recebo. Eu nunca deixo isso ir. E isso pode ser prejudicial na maioria dos casos. Que mais? Mas tem essa coisa, tem uma coisa energética envolvendo Libra. O que mais nós temos? O golfinho. Mais uma. A libélula. Tem... Nossa, está muito... Tem uma coisa muito magnética. Ou de você tá atraindo muita coisa, muita gente, muita energia, muita atenção, muitos olhares. E você não tá sabendo lidar com isso, não tá sabendo filtrar, como eu coloquei no início. Ou você está sendo atraído por alguém ou por alguma coisa. Tem algo aqui nessa leitura de atração e pensa num imã, né? Que o imã tem os dois polos, né? O polo negativo e o polo positivo. E aí um meio que atrai o outro. Tem algo aqui magnético nesse sentido de coisas que se atraem. Fundo do deck nós temos o... Eu ia falar o Batman. O morcego. A minhoca, a chita, o tigre, o dragão. Sobre o que nós estamos falando... O guaxinim. Outra coisa que eu ia falar, que eu esqueci. Para-raio. Era outra imagem que se formou na minha cabeça. Pensa no para-raio, né? No telhado da casa, que ele tá ali, ele atrai os raios, né? De certa forma. Então sinta essa energia magnética de alguma coisa puxando, atraindo atenção, atraindo olhares, atraindo energia. Ou você vai estar assim, ou você está assim nesse período de atração, ou você está sendo atraído por alguma coisa. Fundo do deck nós temos a Fênix. Então, ou você está sendo observado, ou você vai observar algo com muita atenção nesses próximos dias, semanas, meses. Vamos ver. Eu vou abrir com o tarô, aqui eu estou usando o tarô búlgaro Egorov. E muitas pessoas não vão saber lidar com isso. Igual eu coloquei no início, não vai saber filtrar isso. Eu tenho muito esse problema. Então eu tenho um lugar de fala aqui nessa leitura, apesar de eu não ser libriano. Eu não sei lidar com atenção, com pessoas, com o canal mesmo, é uma coisa que me... Eu tive muito medo de voltar pro canal, porque eu não sei lidar com comentários. Mas a gente precisa filtrar.
Ou você vai estar em um local aqui de destaque, ou você vai ser atraído por alguém que está em um local de destaque, que não vai saber lidar com essa atenção que vai receber. Vamos ver. O que nós temos para Libra? Dez de copas. O que mais? Temperança. Rei de ouros. O carro, energia de câncer. Temos energia de sagitário também, com essa temperança. O que mais? As de espadas. O entendimento de alguém vai mudar em relação a você ou a uma situação, ou o seu entendimento vai mudar em relação a uma pessoa ou situação. Sobre o que nós estamos falando? Três de ouros. Cinco de espadas. Dois de ouros. Fundo temos um as de ouros. Tem um entendimento de alguém aqui que tá mudando ou que vai mudar em relação a você. Ou uma nova. É como se as pessoas passassem a enxergar você de uma forma diferente e você não soubesse administrar a forma que o que isso está causando em você, né? Alguém começa a me ver de uma forma diferente, adquirem uma nova concepção em relação a mim, e isso causa em mim uma sensação de eu não saber como lidar. Me causa uma certa sensação de desconforto, mas não necessariamente essa situação é ruim. Porque uma coisa é o que a situação é, outra coisa é o que a situação parece ser, e outra coisa é como eu me sinto dentro desse contexto. E você vai se sentir bagunçado, você vai se sentir estranho. Isso tem a ver com você sendo colocado numa posição de destaque, sendo colocado numa posição de liderança, ainda que você olhe para isso e você fala, nossa, mas quem sou eu para liderar essas pessoas? Quem sou eu para ser, entre aspas, o modelo aqui a ser seguido dentro desse contexto? Talvez porque você não se enxergue como esse modelo, ou talvez porque você não se veja digno de estar ocupando esse lugar. Porque tem uma coisa aqui de falhas. Quando eu vejo esse cinco de espadas, ele me vem nessa configuração aqui dessas cartas como alguém que se julga demais, como alguém que se não consegue enxergar o próprio valor de repente pelos erros já cometidos na vida. E aí é que vem essa nova concepção que eu falei. Conforme as pessoas começam a te enxergar de uma forma diferente, você passa a se enxergar, a enxergar a si mesmo de uma forma diferente. Eu sinto que para muitos isso é um processo que envolve espiritualidade. Tem você aqui se enxergando, você guiando pessoas por um caminho de merecimento. Muitos aqui ou vão trabalhar com espiritualidade, vão entrar de repente para desempenhar um papel de autoridade dentro de um contexto espiritual. Posso estar falando aqui com um futuro pai ou mãe de santo, um pastor, um padre.
Hã, aqui a gente tem essa energia de guiar pessoas, de mostrar caminhos. Ainda que eu não me sinta preparado, porque ninguém está preparado, na verdade, todos nós somos falhos. Mas eu sinto você recebendo essa chance e não é para você ignorar. Aqui no fundo do deck, ó, a gente tem um As de Ouros. É como se isso fosse um presente para você. É claro que vem com muitas responsabilidades, mas é a chance que você tem de se redimir com você mesmo. 6 de copas, rainha de espadas no fundo do deck, o julgamento. Libra, sai desse pensamento intrusivo, repetitivo de que porque alguma coisa aconteceu no passado eu não posso desempenhar certos papéis ou eu não posso ocupar certos lugares. Na parte profissional também isso vai fazer muito sentido, né? Eu fiz tal coisa lá atrás, então eu não posso trabalhar com isso. Eu cometi tal erro lá atrás, então eu não posso ocupar esse lugar. Você pode sim ocupar esse lugar. Eu sinto que eu tô conversando com alguém aqui que tá muito focado em algo do passado, só que isso tem que ser um ponto de referência para você, não um ponto de morada. E não é que é pra você esquecer também, porque o passado a gente não esquece. As pessoas que esquecem o passado, na verdade, estão condenadas a cometer os mesmos erros. Quem não esquece é quem não comete os mesmos erros. Que mais? O que eles precisam aprender nessa situação? Como eles podem passar por esse processo de uma forma melhor? Pagem de Ouros. Você tá pronto para viver esse novo aqui, esse As de Espadas. Essa nova versão de si mesmo. Por que você tá se prendendo lá atrás? Que mais? 2 de espadas. Cavaleiro de Paus, já entendi. Tem uma frase de Nietzsche que eu gosto muito, e eu fiquei refletindo muito sobre isso nessa semana. No fundo do deck a gente tem um 3 de copas. Eu fui em um museu uma vez, eu não lembro onde era, e tava escrito uma frase em uma das paredes, uma frase de Nietzsche, que é assim: quando você olha para um abismo muito fundo, né, quando você olha de uma forma muito profunda para um abismo, o abismo olha de volta para você. Né? E o que que isso quer dizer? Às vezes a gente foca de uma forma tão obcecada em algum problema, a gente mergulha, a gente coloca os nossos anseios, coloca as nossas expectativas, coloca o nosso tempo naquele problema, que a gente acaba virando aquele problema. Né? Eu olho tão profundamente para aquele abismo que eu acabo me tornando aquilo que existe dentro do abismo. Então, um exemplo, para a gente entender, um exemplo mais concreto. Não sei, Eros, eu tenho problemas com a minha figura paterna porque ele foi um cara ruim, porque ele me maltratou, porque ele maltratou minha família. E eu não consigo me desvencilhar disso. Eu tenho um hiperfoco dessa minha figura paterna. E aí você olha sempre o que ele tá fazendo. Você olha ele nas redes sociais, você sonha com ele, você pensa nele a todo momento. E aí você acaba
meio que se tornando igual a ele. Você se vê dentro de certos contextos onde você se comporta de formas parecidas com ele, você tem certos trejeitos que ele tinha, você toma certas atitudes que ele tomaria. Então você acaba meio que se tornando esse abismo. E eu acho que é sobre isso que essa leitura está falando. A gente precisa, você está pronto para iniciar uma nova jornada, para permitir, para se permitir ter uma nova concepção de si mesmo e para permitir que outras pessoas tenham uma nova concepção em relação a você. Basta você se desprender desse abismo. E de novo, não é esquecer, mas é tê-lo como um ponto de referência para que eu não volte para esse lugar. Para onde que eles vão depois daqui? O que que é esse As de Espadas? Me dá o As de Espadas, por favor. Rei de Paus. Rei de Copas. 2 reis aqui. E o Louco. Você vai entrar em uma nova jornada de coração aberto, de peito aberto. E você vai assumir uma posição de liderança. Você vai conseguir juntar aquilo que faz bem ao seu coração, aquilo que te inspira, aquilo que acende uma chama dentro de você, com aquilo que te dá sustento. Tem muita gente aqui que vai trabalhar com espiritualidade. Fundo de ouro, fundo de ouro, fundo de deck 10 de ouros. É como se você assumisse uma posição de líder mesmo, espiritual, como se fosse um guru. Alguém que mostra caminho para outras pessoas. E dessa situação você vai ter uma realização financeira e uma realização pessoal. As duas ao mesmo tempo. Eu acho que era isso que eu tinha para vocês. Eu vou finalizar com o Oráculo das Intenções. Uma mensagem final. Para os librianos, por favor. A inspiração. Olha só. Quando deixamos de nos preocupar e permitimos o agir da mente, a conexão e a inspiração surgem para trazer novos rumos. Os ventos da mudança chegam para trazer novas perspectivas. Fundo do deck. Somos responsáveis por nossas conexões e pelas vibrações que emanamos e recebemos. Conecte-se com o desejo do seu coração e desfrute a conexão do amor em sua vida. Pessoal, era isso que eu tinha para vocês. A gente se vê. Beijos e até a próxima.